Saudações, amigos e irmãos. Vocês estão no canal Reformadores da Igreja, o canal que traz os melhores vídeos para fortalecer seu conhecimento na graça de Deus. Antes de ouvir essa mensagem, eu convido você a se inscrever nesse canal e a clicar no sininho das notificações para continuar sempre ligado aqui nos novos vídeos que surgirem no canal. E agora, nós vamos assistir a mensagem de hoje. E Deus, através da história, Ele sempre está levantando na sua igreja pessoas que têm habilidades, capacidades diferentes para exercitar, para exercer e cumprir a sua vontade. E com certeza você não está excluído como parte do corpo de Cristo. Paulo nos diz aqui 3 coisas a respeito dos dons espirituais que eu queria ver com os irmãos. A primeira está aí no verso 7, que Cristo concede diferentes dons a diferentes pessoas. Eu repito o verso 7, a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. A chave aqui para entender é essa expressão de que Deus nos concedeu sua graça, a graça do serviço, de acordo com a proporção do dom de Cristo. Em outras palavras, de acordo com a medida que Cristo achou por bem. Ou seja, Deus não concede essa graça na mesma proporção e da mesma maneira a cada um. Embora todos nós recebamos essa graça de servir, mas isso é de acordo com a medida do dom que Cristo nos dá. Aqui eu me lembro, nós podemos lembrar aqui daquela parábola que Jesus contou de um homem que foi um fazendeiro que foi fazer uma longa viagem, chamou lá o seu pessoal e deu a um talento, a outro 2 talentos e a outro 5, ou foi 2, 5 e 10, diferentes quantidades, e disse: trabalhem com isso até que eu volte. A cada um ele deu alguma coisa, mas a um ele deu 2, a outro ele deu 5 e a outro ele deu 10. Então, de acordo com a proporção do dom de Cristo, nós temos recebido da parte de Deus diferentes dons, diferentes talentos para servir. O Novo Testamento tem várias listas dessas habilidades. Eu tentei resumir aqui. E essas listas falam a respeito de apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, o dom de contribuir, de liderar, de exercer misericórdia, o dom da fé, o dom de línguas, o dom de milagres, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. São 5 ou 6 listas que nós encontramos no Novo Testamento dessas ferramentas que Deus concede à igreja. É claro, essas listas elas não são exaustivas, não é? Deus pode dar variações, ou, por exemplo, nenhuma dessas listas tem o dom de cantar, ou o dom de louvar a Deus, mas ela pode ser considerada, essa habilidade, como um desdobramento do dom de ensinar. Esse é o propósito pelo qual nós cantamos: ensinar as verdades de Deus e proclamar a grandeza de Deus, só que pela música. É uma espécie de subdivisão do dom de ensino. E aí você pode pensar, por exemplo, hoje em dia tem gente que tem uma habilidade fantástica com coisas da internet, parece que já nasce sabendo, sabe mexer com informática, gosta disso, e é uma ferramenta indispensável hoje para a igreja, para o reino de Deus, mas não está listado aqui. Onde será que encaixa? Pode ser uma subdivisão do dom de serviço, ou do dom de ensino também. O que eu quero dizer é que essas listas, elas apontam as ferramentas gerais de Deus, mas elas são adaptadas e usadas por Deus de acordo com a história, de acordo com a cultura, de acordo com a necessidade. O ponto é que Deus concede estes diferentes dons e essas diferentes habilidades ao seu povo, e nós devemos nos lembrar disso. Isso é muito bom, porque nós não devemos pensar que apenas 1 ou 2 dons espirituais são concedidos hoje, mas tantos. A gente tem que pensar na igreja como um prato de salada. Aquela salada, sabe? Você vai no restaurante e pede uma salada, né? É tão bonito aquele prato colorido, tem verde, tem vermelho, tem amarelo, tem de outras cores lá. Agora, se você pegar tudo e colocar no liquidificador, a cor fica feio, né? Então, eu gosto de pensar na igreja mais como um prato de salada, com os diferentes dons distintos, separados. Embora para muita gente na igreja tem que ser tudo aquilo batido no liquidificador, uma cor só, aquela coisa homogênea. Não é assim que Deus planejou. Ele concedeu diferentes
dons, há diferentes habilidades, pessoas com capacidades distintas umas das outras, de acordo com a medida do dom de Cristo Jesus. Isso aqui é importante para nós lembrarmos dessa variedade, porque nós sempre corremos o risco de enfatizar determinados dons em determinadas épocas em detrimento de outros. Por exemplo, o movimento pentecostal, embora não negue os outros dons, mas costuma enfatizar apenas dons como línguas, curas e profecia. E você sente que não há muito espaço para o dom de mestre de misericórdia, o dom de liderar, o dom da presidência, o dom da palavra da sabedoria. A ênfase acaba sendo num grupo de dons específicos. E nós, que não somos pentecostais, podemos também correr o risco de ir para o outro lado e pensar que o único dom que tem na igreja é o do pastor, de pregar. E ninguém precisa fazer nada. E nessa perspectiva, o pessoal olha para a igreja como se fosse um grande ônibus. Tem gente que pensa que a igreja é assim, um ônibus, você está lá, os membros da igreja são os passageiros, o pastor é o motorista e o tesoureiro é o cobrador. Pronto. Essa é a igreja. Desculpa aí, senhor Hernando. Mas a visão bíblica de igreja é muito mais parecida com um barco a remo. Sabe aqueles barcos de competição que tem um monte de pessoas, cada um pegando no remo? E o pastor está lá na frente dizendo, rema gente, né? Eu não estou remando não, eu estou dizendo, rema, vamos lá. Essa visão do barco está mais próxima da realidade do Novo Testamento do que a visão do ônibus. Às vezes as pessoas pensam em igreja assim, eu estou lá sentadinho, o pastor está dirigindo e pronto, está levando tudo. Não. A ideia é que cada um de nós vai pegar e vai ajudar, vai fazer sua parte. Essa é a visão bíblica. Ele concedeu a cada um de nós a graça segundo a proporção do dom de Cristo. E aqui vem a segunda coisa que nós podemos aprender dessa passagem, é que essa graça ela foi concedida a cada um de nós. São graças diferentes, dons diversos, que são usados por Deus para edificar a igreja, e cada um de nós foi agraciado. Verso 7 ainda, a graça foi concedida a cada um de nós. A cada um de nós. Cada um de nós. Temos diferentes dons. Nem todo mundo vai ser um pregador, nem todo mundo vai ser um professor, nem todo mundo vai presidir, nem todo mundo tem a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, mas com certeza você tem alguma habilidade que Deus lhe deu pelo Espírito Santo para você servir a Deus. No mínimo você pode fazer como aquele menininho, né? Muito entusiasmado, primeiro dia de aula, foi para a classe animado, querendo e dizendo assim, mamãe, hoje eu vou cantar, eu sei que hoje eles vão me escolher para eu cantar lá no coro da escola, no coro da classe. E foi e ficou, não é? E quando voltou a mãe perguntou, o menino feliz da vida, e a mãe perguntou, e aí filho, eles colocaram você para cantar? Não mãe, eles disseram que eu não tinha um dom não, mas disseram que eu tinha um dom de ficar sentado e aplaudir, né? Então, no mínimo, você vai poder dizer isso, né? Que você pode não ter esses dons que aparecem, mas com certeza de encorajamento, de uma palavra boa. Deus tem dado a você alguma habilidade para que você sirva ao reino de Deus. E é isso que faz a igreja uma comunidade tão especial. Ninguém na igreja é inútil. E todos os dons são importantes. Nós precisamos de todos. Todos podem servir, todos podem se envolver no reino de Deus. Agora vamos para o terceiro ponto, e que é o ponto central aqui da passagem, é a origem dos dons. Deixe-me ler, no verso 8, Paulo diz, depois de dizer que a graça foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, Paulo diz, por isso, ele está se referindo aqui ao Salmo 68, verso 18, que nós lemos na nossa liturgia. Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O apóstolo Paulo, depois de falar da concessão dos dons espirituais por parte de Cristo ao seu povo, em diferente medida, mas a cada um de nós,
ele diz que essa é a razão pela qual, lá no livro dos Salmos está escrito, que quando Deus subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Paulo está usando aqui o Salmo 68, aplicando a Jesus Cristo e dizendo a origem dos dons espirituais e como é que eles foram concedidos à igreja. A figura que você tem no Salmo 68 é de um cortejo triunfal. Deus saindo do Egito, liderando o seu povo pelo deserto e subindo até o Monte Sinai, onde ele aparece com glória e dá aos homens as suas dádivas, faz aliança com o seu povo, faz promessas. Essa figura da vitória de Deus, que sai do Egito, vencendo os inimigos, atravessando o mar, subindo no Monte Sinai, esse conceito ele foi usado mais tarde em Israel por ocasião da coroação dos reis. Os reis eram coroados numa festa em que eles eram aplaudidos quando eles subiam as escadarias do templo e lá, ou do palácio real, e lá, sentados no trono, eles recebiam o aplauso do seu povo. Há uma outra figura aqui também por detrás e que era comum na época do apóstolo Paulo, que era o triunfo romano. O general ou capitão dos exércitos romanos, ao vencer uma batalha, ele retornava para a sua cidade, a sua vila, em procissão triunfal, cortejo triunfal. Ele ia na frente, no seu cavalo, ou na sua carruagem, e coroado, e atrás dele vinham amarrados na carruagem os prisioneiros que ele havia feito. E aí ele distribuía, jogava para o povo as riquezas que ele tinha conquistado. E ele era levado em triunfo e distribuía aquelas riquezas para o povo. Todas essas figuras, elas estão aqui para se referir à vitória de Cristo. No verso 9, Paulo diz assim: o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui você tem a explicação que Paulo está dando. Ele está se referindo a Cristo na sua ressurreição. Cristo primeiro desceu até as regiões inferiores, isto é, a terra. Cristo desceu da glória, o Filho de Deus, ele assumiu forma humana. Ele habitou entre nós, e não somente isso, ele morreu, ele experimentou a morte por nós. Ele ficou sepultado durante 3 dias. Primeiro ele desceu, mas depois ele sobe vitorioso, ele vence os grilhões da morte, do pecado e de Satanás, e ele sobe depois da ressurreição à presença de Deus. E lá na glória, na presença de Deus, ele enche todas as coisas, ele é o cumprimento das promessas de Deus. Paulo está falando do triunfo de Cristo na sua morte e na sua ressurreição. E é isso que significa, agora volta para o verso 8, o Salmo, quando diz assim: quando ele subiu às alturas, ou seja, quando Cristo ressuscitou dos mortos e subiu até as alturas de onde ele tinha vindo, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Levar cativo o cativeiro é uma expressão extremamente rica. O cativeiro é o cativeiro imposto pelo pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo. Através da desobediência de Adão, nós somos feitos pecadores. E pelo pecado entrou a morte, entrou a condenação. Essa é a lei de Deus. Maldita é a terra por tua causa. Por causa da desobediência, tu és pó e ao pó tornarás, tu irás morrer. Esse é o sistema, essa é a lei, essa é a regra. E nenhum de nós está isento dela. Esse é o cativeiro que aprisiona a humanidade, cuidada em decorrência do nosso próprio pecado. Estamos sujeitos ao sofrimento, à culpa, à condenação e finalmente à morte. Esse é o cativeiro. Mas eis que de repente um homem quebra o sistema. O segundo homem, Jesus Cristo. Depois de 3 dias morto, ele ressurge dentre os mortos. Quebrou o sistema, abriu uma exceção, porque ele ressurge imortal.
ele ressurge glorificado, diferente das ressurreições que houve antes. Quem ressuscitou antes morreu de novo, mas ele ressurge imortal, glorificado, triunfante. E aí a regra foi quebrada, e mais ainda, ele não somente rompeu o sistema da pecado, morte, condenação, escravidão, ele não somente rompeu isso, mas agora ele pode resgatar pessoas desse mundo debaixo da morte e da condenação. Quando ele então ressurge ao terceiro dia, ele leva cativo o cativeiro. Aquilo que nos cativava, aquilo que nos prendia, a morte, o pecado, os principados e potestades, ele triunfa deles quando ele ressurge dos mortos e sobe aos céus. Ele leva cativo o cativeiro. E a semelhança de um general triunfante, a semelhança de um rei entronizado, na sua vitória ele distribui presentes. E que presentes são esses que Cristo distribuiu? Pessoas com dons. Os dons são dádiva do Cristo ressurreto para a sua igreja. Repetindo o verso 8, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Era como, posso imaginar, ele chegando vitorioso à presença do Pai, e agora ele diz: Pai, como recompensa da minha vitória, eu quero que o Senhor conceda ao meu povo habilidades, capacidades, dons preciosos para que a igreja cumpra a sua missão. E aí podemos dizer que os dons espirituais, eles são dádiva do Cristo vitorioso à sua igreja. Dádivas do Cristo vitorioso à sua igreja. Isso traz algumas implicações, não é? A primeira delas fica já fora, não faz mais sentido aquele conceito que às vezes é comum no meio evangélico, que se você jejuar suficiente, orar suficiente, clamar muito e buscar a Deus, Deus vai lhe dar determinados dons. Os dons não são dados com base em mérito. Os dons são bênção, são graça do Cristo vitorioso. Ele concede a quem Ele quer os dons que Ele quer, as habilidades que Ele quer. Então não é uma questão de você buscar e você procurar. Se você vai procurar, Paulo diz, você procura entre o povo de Deus aqueles que receberam os dons que edificam. 1 Coríntios 14, quem sabe numa certa altura nós vamos falar disso. Mas os dons não são resultado do mérito pessoal, assim como a salvação não é também. Mas são dádivas de Deus. O que você pode dizer é: Deus, da mesma forma que o Senhor me abençoou com a redenção em Cristo Jesus, abre os meus olhos para que eu veja de que maneira eu posso servir ao teu povo aqui nesse mundo. Alguma coisa o Senhor tem para que eu faça, nem que seja aplaudir, mas alguma coisa o Senhor tem para mim, porque eles já foram concedidos. No dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo veio sobre o povo de Deus, ele veio para estar conosco e com ele os dons espirituais também. Individualmente, quando nós nos convertemos, nós recebemos ou novas capacidades ou nós temos aquelas capacidades já existentes, santificadas. O que nós precisamos é, de fato, pedir que Deus nos mostre e nos revele aquilo que Ele já nos deu. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito obrigado por terem acompanhado a mais um vídeo aqui no canal Reformadores da Igreja. Nós convidamos você a inscrever-se aqui no canal e também deixar um like nesse vídeo, porque nos ajuda muito na divulgação do canal no YouTube. Claro, nós sempre convidamos você a assistir a pregação completa desse vídeo clicando no link que está na descrição, onde você será levado à pregação na íntegra, e você pode também lá na descrição ver o canal oficial do Reverendo Nicodemos, já que esse é apenas um canal de recortes aqui das pregações. Nós queremos também convidar a compartilhar o vídeo aí nas suas redes sociais, enviando para um irmão, para um amigo, abençoando a vida de mais pessoas com essa palavra tão maravilhosa, falando a respeito dos dons. Nós aprendemos aí a variedade de dons que Deus derrama sobre a sua igreja, sobre o seu povo, de modo que todo crente é munido de dom
de algum dom, alguns com mais, outros com menos, e Deus ele dá de acordo com a sua vontade. A uns ele dá dons em uma medida e a outros em outra medida, mas a verdade é que todos nós somos capacitados com esses dons e eles são para o serviço do reino de Deus, para servir a igreja dele, para o seu propósito. E eu quero que você comente aqui embaixo se você já sabe qual é o seu dom e se você exercita o seu dom na sua igreja, na sua comunidade local, se você usa o dom que o Senhor te deu para o seu reino e para o progresso dele. Deixa aqui embaixo seu comentário e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Que Jesus abençoe a vida de vocês.